dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos guia, que nos inspira, que nos capacita com dons, e o poder de Deus em nós possa fazer continuar com que a gente cresça ainda mais no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária, a lição dessa semana, falando aqui sobre os ídolos destruídos, lá a mensagem que Isaías está levando lá a Jerusalém, como o juízo para o povo que continuava persistentemente e obstinadamente na desobediência. Ontem, na terça-feira, nós vimos que em Isaías 9, versículos 19 e 20, o Senhor disse que estava irado. O Todo-Poderoso está irado. Por isso que a terra de lá estava queimando, entre aspas, estava se consumindo por doenças, pragas e tantas coisas mais, antes de vir o grande juízo com o rei poderoso da Assíria. Então o povo está sendo destruído, ninguém tem pena um dos outros, ninguém sente compaixão pelos seus irmãos, comem até a carne dos seus próprios filhos. Foi isso que a gente leu ontem na pergunta 5, E o Senhor continuou dizendo que eles, cada um estava devorando, devora toda a comida que consegue arranjar, mas mesmo assim a sua fome continua. Não é uma alimentação nutritiva que mate a fome, Não era a palavra de Deus, estavam se alimentando de doutrinas de ídolos, de doutrinas pagãs, que não era o verdadeiro alimento, o pão do céu. Ele confessou ainda revelou para Isaías que Manassés e Efraim estavam atacando um ao outro, E esses dois juntos se reuniram para atacar os judeus, Judá, lá em Jerusalém, E, diante disso, a ira do Senhor não iria passar. A sua mão iria continuar levantada e pesando sobre eles para os castigar. Essa foi a mensagem que Isaías estava levando. Ontem nós vimos isso, E hoje, na 7ª pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: por qual razão a ira de Deus não passou e a sua mão continuava levantada para castigar? Ele se explica, Nós finalizamos o texto anterior, no versículo 21, dizia assim: a sua mão continua levantada para castigar, Por isso que essa pergunta aqui. E, entrando agora no capítulo 10, versículo 1 e 2, vai responder essa pergunta. Ele diz assim: ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. Vejam só aquilo que a gente sempre diz, com muita repetição, em várias lições passadas, há anos que nós dizemos isso, que um dos principais motivos pelos quais Israel antigamente foi julgado, se não o principal, porque esse vai levar a outras desobediências, a outras maldades e perversões. É o amor ao próximo quando não é cumprido. Então, não só Isaías, mas todos os profetas que vieram depois de Isaías, todos traziam nas suas mensagens, principalmente os profetas menores, cada um trazia uma repreensão a Israel, porque Israel não estava amando o próximo. Eles não estão. Aí o que é que tem a ver isso com o povo ter ido atrás de outros deuses? Tem tudo a ver. Quem é que revela isso? Um homem cheio do Espírito Santo nos dá esse entendimento. O nome dele é Apóstolo João. João diz lá na sua carta, em uma de suas cartas, ele diz assim: se nós não amamos o próximo que a gente vê, como poderemos amar a Deus a quem a gente não vê? Aí está a solução.
Por que que o povo ia atrás de outros ídolos e outros deuses? Eles não conseguiam amar nem ao próximo a quem eles viam. Como é que eles iam amar um Deus invisível? Então eles procuravam estátuas visíveis, procuravam ídolos pagãos. Não há nenhuma diferença dos crentes atuais. A maioria dos crentes atuais, eu sempre digo 99% porque é uma verdade. As igrejas estão cheias de crentes que estão buscando coisas visíveis. Tem crente que só vai para a igreja se alguém disser, lá naquela igreja tem fogo, tem gente curando, eu tenho que ver milagre, eu tenho que ver isso aqui lá. Se for só a palavra, se for só a leitura da palavra, o exame da palavra, um exame profundo, gostoso, revelador, não é aquela palavra morta, quem não sabe nada da Bíblia fica lendo e o povo dormindo. Não. É o exame da palavra que alimenta, de verdade. Não, mas eu não gosto não, eu não vou não, só vou se tiver fogo, só se tiver milagre, só se tiver coisa para ver. O povo continua o mesmo e nem tem discernimento para perceber que está nesse mundo, nessa cegueira espiritual, né, rumo à perdição e achando que está no caminho do céu, servindo ao mundo, servindo ao inimigo e achando que está servindo a Deus. Pelo simples fato de dizer que é crente, pelo simples fato de dizer 2, 3 palavras da Bíblia, pelo fato de cantar um hino na igreja, ele acha que é crente. Ele acha que está fazendo a coisa certa. Não é, meus amados, não é. Isso é muito duro de dizer, mas é a clareza bíblica do que está sendo dito aqui. É tão claro aqui que ele diz bem claro assim, olha, vocês estão nessa situação porque vocês não conseguem amar o próximo. Vocês não conseguem nem mesmo se tocar, ter compaixão dos pobres, da viúva e do órfão. Vocês não conseguem nem sentir compaixão para os pobres, coitados do meio de vocês. Vocês perderam a humanidade, perderam a sensibilidade. É o que o Senhor está dizendo aqui. E como é que eles faziam isso, né? De forma maldosa. Eles não chegavam no meio da rua e davam um tapa na cara da viúva, não. Né? Eles não faziam isso, não, porque eles eram hipócritas, né? Como é que eles faziam? Podiam até passar no meio da rua, olhar para um rei e falar assim, ô pobre mulher, ô que Deus a abençoe. Ora, ele podendo abençoar, né? Olha, a igreja está cheia dessas atitudes aí, viu? Hoje é cheio. E aí, o que é que eles faziam? Eles faziam leis para oprimir o povo. Tem que deixar a moeda disso, tem que pagar isso, tem a opressão de exploração do povo, igual o dia de hoje, né? Igual o dia de hoje, né? Pastores riquíssimos, milionários, até bilionários, né? Mas continuam ali todo mês forçando os seus servos a pedirem cada vez mais, a arrancarem cada vez mais, né? Como diz o texto de Ezequiel, arrancarem o couro do povo, né? O povo precisando de ajuda, o povo precisando de esperança e sendo arrancado tudo que tem. Aqui, o Senhor está dizendo bem claramente aqui, ó, vocês mudam as leis, fazem leis pesadas, opressoras. O que é que Cristo disse quando veio? Exatamente isso. Cristo disse para eles lá, vocês estão invalidando a lei de Deus, criando doutrinas, pensamentos de acordo com a vontade de vocês. Então você diz, eu sigo a lei de Moisés, siga a lei de Moisés. Mentira, vocês estão traduzindo a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus para vocês serem beneficiados, estão mudando a palavra de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 8. A oitava pergunta da nossa lição diz assim, diante dessa situação de o povo, né, está explorando até seus próprios irmãos, não tem compaixão, usando a Bíblia, alterando a lei, inventando lei para oprimir o povo, para manter o povo debaixo de jugo, né, e de exploração. Diante dessa situação, qual o questionamento reflexivo o profeta Isaías, né, usado por Deus, claro, faz aos líderes do povo e o que é concluído ao final disso? O que o profeta conclui? Na verdade, o profeta aqui não é o profeta, é Deus que conclui aqui pela boca do profeta, né? Isaías 10, 3 e 4 diz assim,
O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? Olha a primeira pergunta aqui. O que é que vocês vão fazer quando a desgraça bater a vossa porta, vindo de um país distante, um exército poderoso, de um rei, né? Um rei tirano, bater a porta de vocês? O que é que vocês vão fazer? Essa é a pergunta que Deus faz, né? Pela boca de Isaías. Segunda pergunta. A quem vão pedir socorro? Terceira pergunta. Onde esconderão as suas riquezas que vocês roubaram dos pobres, guardaram e não alimentaram a viúva, o órfão e o estrangeiro? Onde é que vocês vão guardar essas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Isaías está dizendo claramente que mesmo depois de tudo isso, depois que o rei viesse, o rei da Assíria, levasse todo mundo cativo, matasse outra parte, tal como o próprio texto aqui está dizendo, a mão de Deus continuaria levantada para castigar. Por quê? Porque isso já tinha sido dito lá em Êxodo 20. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É muito claro, porque a maldade que um pai faz diante de um filho, o filho vai repetir essa maldade. Porque as crianças, elas replicam, repetem, copiam aquilo que os seus pais fazem. Então, isso é natural, não é que Deus vai agora, um pai, né, tem um filho justo, um homem bom, um homem correto, e Deus agora vai castigar. Do nada, Deus chega com chicote e dá uma pancada nas costas do menino, que justo, sem fazer nada. Não. Quando a Bíblia diz que eu visitarei a iniquidade dos pais e filhos, visitarei quer dizer verei, eu verei. Vocês não devem pecar, não devem fazer isso. O mandamento lá está em fazer imagem de escultura, né? Em adorar outros deuses, né? Divindades da questão da idolatria. Segundo mandamento lá da lei de Deus, né? Não façam imagem de escultura, nem se curvem diante dela. Está lá, porque eu visitarei a iniquidade dos pais e filhos até a terceira e quarta geração. Ele diz lá, né? Então, um pai que faz esse tipo de idolatria, o filho vai fazer o mesmo. Quando eu dizer eu visitarei, ele está dizendo eu verei com meus próprios olhos essa iniquidade. E para toda iniquidade de idolatria existe uma consequência. É isso que o povo aqui está, não é? Está sendo previsto pela boca de Isaías um juízo, né? Ou um castigo, né? Um juízo justo sobre o povo de Israel, que foi beneficiado com bênçãos especiais, com muita prosperidade, e agora deu as costas para aquele que lhe deu tudo. Lhe deu tudo, tudo, tudo. Inclusive um nome, uma fama, né? Proteção, muita riqueza, povo muito poderoso. E agora, por amar mais a riqueza e cada um querendo ser mais rico do que o outro, desprezou o amor ao próximo, não conseguiu amar o próximo que vê, aí agora não estavam mais amando o Deus a que eles não viam. Então vamos procurar agora, segundo eles, né? Vamos procurar deuses que a gente possa tocar, que a gente possa comandar, levar para onde a gente quiser. Deuses que não nos veem fazendo pecado, Deus que não escuta a gente. Vamos fazer agora deuses de barro, de ferro, de madeira, né? De gesso. Vamos fazer esses deuses aí para a gente poder comandar esse Deus. A gente não quer um Deus mandando na gente, não. A gente quer controlar tudo. O homem é terrível, né? O homem é terrível. E aí, por isso que o Senhor deixa bem claro aí. Ele faz essas três perguntas. Para onde vocês vão fugir quando um exército com milhares de homens sitiar, circular Jerusalém? Vocês vão fugir por onde? Por cima do muro? Morre. Pela porta? Morre. Como é que vocês vão fazer? Me diga. Vocês vão, como ele diz aqui, né? Vocês vão fazer o quê quando a desgraça bater na porta? O que é que tem que fazer? Não tem que fazer nada, é chorar ou morrer. Né? Os que ficarem vivos é chorar pelo sofrimento. Aí ele vai dizer, vocês vão pedir socorro a quem? Se vocês deram as costas para mim.
Se o juízo sou eu que estou permitindo que ele aconteça sobre vocês, vocês vão pedir ajuda para quem? Existe outro Deus que vocês peçam? Quem é que pode livrar vocês? Me diga qual o Deus, se existe outro Deus misericordioso e compassivo. Vocês não quiseram a minha ajuda, pelo contrário, me traíram, né? Ou seja, isso tudo aqui está implícito nesta fala aqui, ó. Vamos pedir socorro para quem? E por último ele conclui dizendo: aonde vocês vão escolher todo esse ouro, toda essa prata que vocês tomaram dos pobres? Que vocês enricaram, né, com o dinheiro dos pobres, da opressão do trabalho, vocês que não trabalham, levitas, né? Ricos, religiosos ricos, pastores ricos, vocês que não trabalham, estão explorando o trabalho do pobre lá no campo, trabalhando de noite, de sol a sol, né? Muito suor, muito sacrifício. Vocês pegaram de um em um pouquinho e fizeram uma fortuna. Esse ouro, esse dinheiro todo, vocês vão levar para onde? Vocês vão guardar onde? O inimigo é quem vai, né, levar tudo isso. E muita gente hoje na igreja, né, fazendo esse mesmo tipo de exploração dos pobres, né, pensam que esse dinheiro eles vão levar para algum lugar, né? O dinheiro tem se tornado desgraça, né? Inclusive aqueles que colocam a família toda para trabalhar dentro da igreja, né, os presidentes aí da vida, os filhos, quando morre deixa a herança, é uma desgraça. A briga entre eles, né, a luta pelo dinheiro e pelo poder, é um mau testemunho, é gente saindo de igreja, é as coisas mais feias do mundo que tem por aí. E aí o Senhor, há muito tempo, né, há 2.600 anos aqui, pela pena inspirada do profeta Isaías, está nos dizendo: vocês vão fazer o quê? Vocês vão levar para a morte com esse dinheiro, é? Vão levar no bolso? Vão usar esse dinheiro lá, depois de morto? Que coisa, né? Que pergunta o Senhor faz, chamando o povo à racionalidade, mas ele não vai encontrar racionalidade em mentes que não são espirituais, são religiosos cegos, são comandados pela carne. A carne é cega, só quer atender os prazeres temporais, os prazeres da carne, e é por isso que o castigo vinha na carne, para ver se eles despertavam.